Então vamos dar continuidade à leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento, do professor Ubirator Jorge Ora, dessa vez falando sobre o capítulo 2 do livro. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, esse é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, para quem está estreando aí o visual novo, né, em relação a quem está vendo a playlist, eu fechei a parceria com a Manifesto 38, que é uma loja de venda de camisetas, então se você quiser comprar camisetas como essa aqui que eu estou usando, ou boné, óculos, eles têm bastante produtos lá na loja, segue eles lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada. E também se você não está sabendo o que está acontecendo, porque eu estou usando isso, é porque você não está me seguindo no Instagram. Então já que você já vai para o Instagram para ver a página deles e seguir eles, segue eu também. Então me ajuda também a crescer o número de inscritos no canal. Outra coisa importante também, esse será o segundo capítulo do livro Ação, Tempo e Conhecimento. Então já tem 3 vídeos dele no canal, a introdução, a parte 1 e a parte 2 do capítulo 1. Eu vou iniciar hoje o capítulo 2. Então eu recomendo que você nem comece por esse livro em si aqui no canal. Na descrição eu vou deixar o link da playlist do livro anterior a esse que eu fiz a leitura comentada, que é dos proto-austríacos a Menger. Eu recomendo que você comece a assistir essa série por lá. Por quê? Qual que é a ideia? Eu estou querendo passar basicamente as bases da Escola Austríaca de Economia, da onde ela veio. Isso, o papel foi cumprido pelo livro dos proto-austríacos a Menger. Esse livro é basicamente um livro da Escola Austríaca de Economia. Então o objetivo aqui é ensinar a economia para você usando as teorias da Escola Austríaca. Só que é recomendável que você entenda pelo menos da onde desses austríacos tiraram as ideias dele. Quem que eles se inspiraram, quem que influenciou eles e tudo mais. Então, por isso que eu recomendo você ir lá no livro dos proto-austríacos a Menger, beleza? Para facilitar para você, tá tudo aqui na descrição. É só seguir aí a playlist. Vou deixar as duas aí na descrição, assim como também para você comprar o livro, você pode comprar na Amazon, e estou deixando também o link para download caso você queira baixar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Leitura comentada, capítulo 2, Ação, Tempo, Incerteza e Processo de Mercado. Tópico 1, Introdução. Podemos sintetizar o universo da teoria econômica da escola austríaca na frase: a economia é a ação humana ao longo do tempo, nos mercados, sob condição de incerteza genuína. Vamos discutir essa afirmativa analisando cada um dos elementos que a formam e mostrando, de um lado, a sua importância para explicar os fenômenos da chamada economia do mundo real, que em inglês é chamada de economy, e de outro, como a teoria econômica convencional ou não austríaca, economics, que basicamente seria uma melhor tradução, seria economy seria economia e economics seria ciência econômica. É que lá a gente, aqui na língua portuguesa, a gente usa a mesma palavra para as duas coisas. Você pode falar economia como o estudo da ciência econômica, que seria a teoria econômica, a ciência econômica, mas você pode usar também economia como, sei lá, fazer economia, por exemplo. Não no sentido de estudar economia, mas de, sei lá, um exemplo. Isso aqui custava R$10, eu comprei, achei no lugar a 8, então eu fiz uma economia de R$2. A gente usa para isso também. Então a língua portuguesa é meio zoada nesse aspecto. Esse aspecto da língua inglesa é melhor. E muitos outros também. Mas vamos lá. Tem perdido a oportunidade de prover melhores explicações para os mesmos fenômenos, exatamente por não incorporar de maneira adequada aqueles elementos, a saber, os conceitos de ação humana e de ordens espontâneas, a limitação e dispersão do conhecimento, a incerteza decorrente dessa imperfeição, o subjetivismo e a definição de tempo real, ou subjetivo, ou dinâmico. É conveniente analisarmos um a um desses elementos, pois, assim procedendo, entenderemos no final, tal como ao terminarmos de montar um quebra-cabeça, porque os mercados são processos que tendem a convergir para o estado de equilíbrio, sem, contudo, conseguir atingi-los, porque as condições subjacentes alteram-se com a passagem do tempo, e uma situação que seria de equilíbrio neste exato momento, certamente não será dentro de algumas horas ou semanas. Vejamos separadamente cada um dos elementos que compõem a teoria austríaca do processo de mercado. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição, nesse capítulo, porque tem algumas discussões que o professor vai colocar mais pra frente, que vão ser interessantes também. Porque, por exemplo, essa parte de que o mercado tende ao equilíbrio, existe um debate dentro da Escola Austríaca de Economia acerca disso, que é uma corrente liderada pelo Ludwig Lachmann, não pelo Mises, por outro Ludwig, o Lachmann. Quando chegar nessa parte eu vou explicar com mais detalhes essa parte, mas tem um artigo aqui na descrição para vocês pegarem também, e por padrão eu estou deixando um artigo que
É uma pequena crítica a esse livro, tá? É ao livro, não a pessoa, não estou criticando o professor Bertrand Jorge Olho, mas esse livro ele tem uma pequena coisa assim que é meio que uma jabuticaba brasileira, que é misturar a Mises e Hayek. Então eu vou deixar na descrição também um artigo, se eu não me engano, acho que é do Salerno, ou é do Salerno, ou é do Jeff Dash. Ah, eu não lembro, é um dos dois. Eu confundi o autor aqui, talvez eu tenha falado errado, mas eu tenho quase certeza que é do Salerno ou do Jeff Dash, um dos dois. Aqui na descrição, que é um artigo que chama Mises e Hayek deshomogeneizados, que é basicamente apontando as diferenças entre eles e não tentando fazer esse fusionismo que em algum ponto do livro vai ser feito aqui, aí eu vou apontar isso e aí o artigo vai fazer sentido. Mas eu estou deixando esse artigo como leitura comentada, leitura sugerida, na verdade, para todo mundo. E se vocês ficarem com dúvida também sobre o artigo, alguma coisa, comenta aí que aí eu respondo vocês, beleza? A ideia aqui é vocês entenderem toda essa parte. Mas vamos lá. Tópico 2, os elementos da teoria. Então, o professor, como falou anteriormente, vai discutir todos os elementos da teoria austríaca. Dissemos que a economia é a ação humana ao longo do tempo nos mercados sob condições de incerteza. Tendo em mente os conceitos de ação, limitação e dispersão do conhecimento, subjetivismo, incerteza e tempo real, podemos passar ao exame do funcionamento virando a página aqui, calma aí, dos mercados no contexto social. Para isso, nosso primeiro passo deve ser o de analisar, sob o ponto de vista da escola austríaca, a denominada teoria do valor, e, daí, estudar o processo de mercado. Mises denominou de praxeologia, termo originado de praxis, ao estudo da ação humana, sob o ponto de vista de suas implicações formais. E, como ação, no sentido que lhe dá a escola austríaca, significa qualquer ato deliberado que tanto pode ser fazer como deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de passar-se de um estado menos satisfatório para outro mais satisfatório. Segue-se que todos os atos econômicos, como por exemplo, os de trocar, comprar, vender, produzir, poupar, investir, consumir, emprestar, tomar emprestado, exportar e importar, são contidos no conceito seminal de ação humana. Esta é a proposição básica, o primeiro axioma da praxeologia. O incentivo para qualquer ação é a insatisfação, uma vez que ninguém age, no sentido misesiano, a não ser que, estando insatisfeito, o faça pensando em melhorar de estado, ou seja, em aumentar seu conforto ou satisfação, diminuindo, portanto, seu desconforto ou insatisfação. Resumindo esse tópico aqui numa única frase. Basicamente, o que o professor quer dizer? Humanos agem, ao longo do tempo, usando recursos escassos para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação. Vou pegar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Você que está assistindo esse vídeo. Você está acompanhando a série porque você falou, pô, legal, tenho dúvidas aí em economia, sei lá, uma parte da escola austríaca. Vou assistir esse maluco aí falando essa leitura aí, fazendo essa leitura, vamos ver se eu consigo aprender alguma coisa, se vai ser útil para mim, aí de repente você fica com dúvida, então você investe mais do seu tempo para poder entender esse conceito. Então você que está assistindo o vídeo está investindo o seu tempo, que é escasso, sei lá, você poderia estar lavando louça, por exemplo. Se bem que você pode estar vendo esse vídeo lavando louça, né? Dá para fazer as duas coisas. Você poderia estar na academia e também poderia estar vendo esse vídeo, mas digamos que sejam duas coisas excludentes. Por exemplo, você ver esse vídeo e ouvir uma música. Ao ver esse vídeo e não ouvir a música, você declara que você prefere esse vídeo, né, no caso, a outras coisas, porque a música não ouvir aquela música não te causa tanto desconforto quanto, sei lá, não entender economia. Então, você prefere aprender economia, então você vai usar o seu tempo, investir o seu tempo, e também pagar a internet, né, para poder continuar vendo a série, porque se você não paga a internet, você não vai conseguir ver a série, tá no YouTube, né? Apesar de ser gratuita, ainda tem um custo, né, que você tem que pagar a internet para acessar. Então você tem essa insatisfação. Aí eu não entendo economia direito. Beleza, vou aprender lá com o Caio do canal Libertário 03. Então beleza, tu tá investindo seu tempo. É basicamente isso. Parece complicado, meio nerdão, mas é só tipo assim, cara, alguma coisa tá me deixando insatisfeito. O que eu vou fazer para resolver isso? Sei lá, minha camisa favorita preta rasgou. Pô, vou comprar outra. Isso é um exemplo de uma insatisfação, que você ficou insatisfeito com a camisa. Ou sei lá, de repente você repara a camisa, você gosta muito da camisa. Ah, eu tô com fome. Vou comprar alguma coisa. É um exemplo de acabar com uma insatisfação. Você tá com fome, você consome algum recurso, no caso, sei lá, uma maçã, por exemplo. Você come uma maçã porque está com fome. A maçã é um bem de consumo, então ela acaba quando você consome ela, né, naturalmente. E aí pronto, você tá de boa, não tá mais com fome. Ou sei lá, você tá com sede, vai lá e toma um pouco d'água. São várias formas de ações que, como o professor colocou, no sentido misesiano, elas estão incluídas nisso. Então, quando ele fala essa lista de coisas aqui, de
poupar, investir, consumir, emprestar, enfim, todas essas coisas, é o sentido da ação, mas estou dando exemplos para ficar mais fácil. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, comenta aí, porque essa parte da praxeologia, ela é básica. Se você não conseguir entender isso aqui, você não vai entender todo o resto, porque a escola austríaca, ela parte do axioma da ação humana. Então tem que entender essa parte muito bem. Notemos que esse axioma é universal. Onde quer que existam seres humanos, haverá ação humana, o que faz com que a ciência econômica, construída com base na praxeologia, também seja universal. O que isso quer dizer? Que a praxeologia é aplicada para todos os indivíduos. Cara, não importa se o cara é de esquerda, de direita, se vota no Lula, se vota no Bolsonaro, se não vota em ninguém, se é ANCAP, se é fascista, se é qualquer coisa, não importa. Se o cara é negro, se o cara é branco, se o cara é asiático, se o cara é homem, se o cara é mulher, a pessoa é homem, a pessoa é mulher, é criança, não importa. Todos os indivíduos, eles têm essa ideia de que eles agem para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação, usando recursos escassos ao longo do tempo. Isso é a base da praxeologia. Isso vale até para a criança. Quando a criança abre o berreiro lá chorando, é porque ela está insatisfeita. E o jeito dela, como ela não fala, né? Ela não consegue pegar comida para ela mesma, ela abre o berreiro lá, começa a chorar, e você vai lá e dá comida para a criança vai chorar de novo porque agora quer dormir, aí depois ela dorme e para de encher o saco. É basicamente assim que funciona. Então é universal. Isso vale para qualquer ser humano, independentemente da idade, da condição social dele. Isso não varia, tá? Isso aqui é realmente universal no sentido que, assim, vale para todo mundo. É uma regra universal, uma regra básica para todo mundo. Então, a praxeologia você não consegue também, por causa dessa natureza, argumentar contra ela. Porque ela é um axioma da ação humana. O que isso quer dizer? É uma verdade auto-evidente. Quando você vai tentar refutar a praxeologia, você fala assim, eu vou argumentar contra essa tese do Mises de que os humanos agem. Você está num estado de insatisfação, porque você está dizendo que você não concorda com isso. Isso te causa insatisfação. O que você vai fazer? Você vai fazer um argumento. Um argumento é uma ação, portanto, está refutado. Então é um axioma, é uma verdade que você não consegue argumentar sem presumir que ela está certa. É tipo, por exemplo, a lei da gravidade. Você não consegue fazer um argumento contra a lei da gravidade sem presumir que a gravidade está certa. Porque quando você está argumentando, você não está voando por aí, você está preso no chão, então a gravidade está funcionando. É basicamente isso. Mas vamos lá. Não há, portanto, uma teoria econômica específica para cada país ou região. O que existe é uma teoria econômica epistemologicamente correta, que é a que se constrói a partir do estudo da ação humana. Por exemplo, as conhecidas leis da demanda e da oferta são universais, naquele mesmo sentido que eu expliquei de universais. Uma vez que todos os homens, sejam índios, economistas, banqueiros, aposentados, universitários, analfabetos, etc., gostam de comprar barato e vender caro, já que isso aumenta, logicamente, sua satisfação. E aqui já é uma coisa que é uma falácia que tem muito no Brasil, que é aquela coisa que é o argumento de Brasil. Não. Você chega para alguém e fala, não, tem que privatizar tudo, tem que acabar com tal, estatal. E o cara vem, não, mas veja bem, que no Brasil isso não funciona, no Brasil não é assim, no Brasil isso não vai dar certo. Não, as leis da economia, elas são universais, elas não importam se a gente está no Brasil, se a gente está na Colômbia, no Chile, não importa. O que funciona, funciona, o que não funciona, não funciona. É simplesmente, basicamente, impossível você fazer esse argumento. Então, quando alguém vier com esse argumento, de Brasil, que é tipo, não, no Brasil isso nunca daria certo. Cara, se deu certo nos outros lugares e tá de acordo com as leis da economia, vai dar certo. É só fazer. Ao agir, portanto, o homem busca satisfazer algum desejo e, para isso, deve recorrer aos meios que dispõe. O fato a ser ressaltado é que a própria ação implica que esses meios são escassos, isto é, são sempre insuficientes para que todas as necessidades humanas, que são ilimitadas, sejam atendidas. De fato, se os meios não fossem escassos, todas as necessidades seriam atendidas e as pessoas estariam sempre inteiramente satisfeitas e, portanto, não haveria incentivos à sua ação. Toda ação humana busca sempre, então, aumentar a utilidade ou satisfação. Quem compra ações, por exemplo, objetiva ganhar dinheiro e, assim, aumentar sua utilidade. Assim como querem, por caridade, assim como quem, por exemplo, por caridade, doa sua fortuna aos pobres, tem em vista aumentar o bem-estar e utilidade do próximo, pois isso, em sua avaliação, também aumenta a sua própria satisfação. Então, nota que esse conceito ele não está atrelado simplesmente a um ganho monetário, porque, por exemplo, em termos monetários, você fazer uma doação para alguém, sei lá, você tem R$ 20 na sua carteira, alguém chega para você e fala, pô, cara, eu preciso fazer uma refeição ali, você consegue passar pra mim ali, tá R$ 15. Você pega, paga a refeição pra pessoa, porque você fala, pô, o cara tá com fome, coitado, vou ajudar. Em termos monetários, você saiu R$ 15 mais pobre, mas em termos financeiros, em termos psíquicos, assim, né, de lucro, conceito de lucro psíquico, né, de satisfação,
você saiu mais satisfeito. Você fala, pô, que legal, eu ajudei alguém que estava com necessidade. Você sai se sentindo bem com você mesmo. Então, isso não está atrelado a algo monetário, tá? Não é uma questão de tipo assim, eu comprei uma coisa por 2, vendi ela por 10, ganhei 8, então, portanto, estou satisfeito. Não, é qualquer coisa que deixa a pessoa satisfeita. Não é necessariamente só a ver com dinheiro, tá? Isso é mais profundo. Mas vamos lá. Denominamos de benefício ou ganho a diferença em termos de maior utilidade, obtida através de uma ação bem-sucedida e de custo inferior ao valor atribuído à situação que se abandonou quando se decidiu por sua escolha. Para clarear essa definição, tomemos o exemplo do poupador que decide aplicar sua poupança comprando um automóvel, ao invés de, por exemplo, gastá-lo em uma viagem de férias. Ao fazer isso, ele escolheu entre a situação que lhe proporciona maior satisfação, possuir um automóvel, e a que satisfaria menos, viajar, o que poderá dizer acertadamente: este carro me custou uma viagem à Calábria. Benefício, portanto, é a diferença positiva entre a situação escolhida e a que abandonou. Caso a referida diferença seja negativa, isso é, caso a satisfação seja menor depois da ação do que antes, disse que houve uma perda. Nota, isso aqui, vou pegar aqui meu vídeo como exemplo. Você pode, em algum ponto do vídeo, estar assistindo o vídeo e falar, pô, legal, tô entendendo tal, e daqui a pouco, sei lá, você fala, não sei, não gostei mais, vou embora, não volto mais nesse vídeo. Espero que você não faça isso, tá? Mas estou dando um exemplo. O que você está querendo colocar? Que até um determinado ponto, o meu vídeo, no caso, estava satisfazendo as suas necessidades. Chegou um determinado ponto, você fala, não quero mais. Então você basicamente foi fazer outra coisa. Sei lá, vamos voltar lá pro exemplo que eu dei no começo do vídeo lá, que eu tava falando, ouvir uma música. Vou ouvir a música, não quero mais ouvir esse cara falando besteira não, vou lá ouvir minha música. Seja ela qual for, tá? Não importa. Então, naquele momento você está valorizando mais a música do que isso. Então, você considerou que estava tendo um lucro, ou seja, estava tendo um ganho com isso, um benefício, com assistir o vídeo, depois você começou a avaliar, fala, não, agora é uma perda, então vou fazer outra coisa, entendeu? Você pode mudar a ação no curso, nesse exemplo aqui que o professor coloca, é só tipo, carro me custou uma viagem, beleza, mas poderia ter custado, sei lá, 2 viagens, de repente se o carro ficasse mais caro, entendeu? Tem várias coisas que podem estar atreladas nessa situação, ou sei lá, de repente o cara compra o carro e o carro só dá problema, e aí ele fala, pô, teria sido melhor eu ter ido viajar, porque, sei lá, comprei o carro, na primeira semana o carro precisou, sei lá, trocar o volante, trocar o câmbio, quebrou a barra de direção e fundiu o motor e eu tive que trocar 2 pneus porque os 2 furaram. De repente o cara conseguiu assim coisa numa semana. Então ele fala, pô, eu devia ter ido viajar, mas naquele momento, no momento da troca, a pessoa preferiu isso. Então sempre é importante avaliar o momento que a troca é feita. A pessoa pode se arrepender depois, tá? Aí ela vai valorar aquele bem de maneira diferente no futuro do que ele valorou naquele momento da troca, tá? Mas vamos lá. Trata-se então de, mediante a ação, perseguir objetivos específicos utilizando-se de meios escassos. Para que uma determinada ação proporcione o máximo em termos de aumento de utilidade, o homem procura sempre escolher, dentre os meios escassos, aqueles que lhe permitam chegar aos objetivos com os menores custos possíveis. Ao agir assim, ele está economizando recursos. Isso significa que toda ação é uma escolha. O sujeito da ação deve eleger, de um lado, o objetivo a que deseja chegar e, de outro, os meios específicos. A este ato de eleição denominamos de valoração. Valorar, portanto, significa escolher entre 2 ou mais alternativas. Por outro lado, definimos bens como aqueles meios que são usados para satisfazer as nossas necessidades e produto como fruto da ação, isso é, a nova situação gerada. Talvez o leitor ainda não tenha percebido que partimos apenas da definição de ação humana, deduzimos diversos conceitos econômicos: escassez, economização, benefício, perdas, valoração, custo, bem e produto. A praxeologia permite definir as demais definições utilizadas em economia, como, por exemplo, juros, capital, moeda, utilidade marginal, período de produção, preferência temporal e produtividade. Praxeologia e economia, no entanto, são ciências diferentes. Enquanto a praxeologia centra sua análise na ação humana, a economia política focaliza sua atenção nos processos da utilização de recursos nos mercados, que os austríacos chamam de cataláxia. Isso aqui foi um conceito que o Hayek desenvolveu, tá? Eu vou deixar também na descrição um artigo com mais detalhes sobre essa questão da cataláxia, porque é um pouquinho mais complexa, mas eu não vou entrar muito aqui porque mais pra frente também vai ser desenvolvido, mas só para vocês já terem uma noção. Para o que ele deve fazer uso dos conceitos elaborados pela análise praxeológica. Mises integra a economia dentro de sua teoria geral da ação humana, a praxeologia, da qual a economia é apenas uma das partes, ou categorias praxeológicas, por sinal, a que melhor se desenvolveu até o presente. As construções imaginárias. Um dos recursos da análise praxeológica, que também é comum na teoria econômica convencional,
é elaborar estudos sobre situações que são simplesmente simples construções mentais. Esses paradigmas, chamados de construções imaginárias, que é o que dá nome ao tópico, servem como ponto de partida para examinar situações do mundo real e, embora não existindo concretamente, são bastante úteis para proporcionar-nos uma ideia bem fundamentada a respeito dos processos econômicos, além, evidentemente, de servirem como excelentes veículos para a clareza expositiva. Os economistas da escola austríaca costumam utilizar 3 construções imaginárias: o estado natural de repouso, a economia uniformemente circular e a economia autística. Já cada conceito vai ser explicado. Primeiro, estado natural de repouso. Bastante útil para o entendimento correto das forças que impulsionam os processos de mercado, descreve uma situação de mercado que, embora jamais seja alcançada pela ação humana no mundo real, pois uma das características desse mundo é a escassez de recursos, é permanentemente perseguida. A satisfação total e a consequente inação. Ou seja, a pessoa chega no estágio em que ela está tão satisfeita, mas tão satisfeita com tudo que ela tem, que ela simplesmente não faz mais nada. Ela, sei lá, ela fica fazendo nada o dia inteiro. Essa é o que ela faz, é uma inação. Mas a necessidade humana, ela sempre vem. Então uma hora essa pessoa vai ter fome, ela vai querer comer. Uma hora ela vai ter sede, ela vai querer beber água. Então aí ela vai agir. Lembrando, agir no sentido praxeológico. Essa construção nos permite, por exemplo, entender por que os preços nos mercados, flutuando entre a oferta e a demanda como decorrência da ação humana, apresentam a característica de tender para preços finais ou de equilíbrio, que, no entanto, nunca serão alcançados, pela simples razão de o homem, estando permanentemente satisfeito, continuar a agir por aumentar sua utilidade, o que faz com que a oferta e a demanda estejam permanentemente sofrendo alterações. Há, contudo, uma corrente de economistas austríacos, liderada por Ludwig Lachmann, que nega essa tendência por um preço final, conforme veremos algumas linhas adiante. Aí entra o artigo que eu falei, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem. É 2 partes do artigo, tá? Aí vocês pegam e dão uma lida lá. Qualquer dúvida que vocês ficarem, manda comentário aqui, e aqui aí eu respondo. Ou qualquer coisa, manda uma DM lá no Instagram lá que eu te respondo também. Mas preferencialmente comentem aqui, porque aí ajuda a engajar o vídeo. Vamos lá, o segundo conceito, que é a economia uniformemente circular, que é a Evenly Rotating Economy em inglês. É uma construção imaginada por Mises que procura fotografar um estado de coisas em que não ocorrem quaisquer mudanças nos dados externos, preferência, tecnologia e recursos, ou seja, tudo estático. Em um sentido objetivo, tudo se passando como se o tempo parasse. O argumento em favor do uso desse artifício metodológico é que, se desejamos analisar os fenômenos desencadeados pela ação humana em toda a sua complexidade, devemos iniciar nossas investigações admitindo a ausência de mudanças e, em seguida, devemos ir aos poucos introduzindo cada fator capaz de provocar impactos específicos. Como o leitor conhecedor dos rudimentos da teoria econômica tradicional já deve ter percebido, esta construção austríaca equivale à conhecida cláusula ceteris paribus introduzida por Alfred Marshall na análise econômica em 1891 e largamente utilizada até hoje. O que é esse ceteris paribus? Quer dizer que tudo mais constante. Por exemplo, digamos que o governo expanda a base monetária em 25% e ele pegue esse dinheiro e doe para e use esse dinheiro para poder aumentar o salário de professores. Aí você faz um ceteris paribus. Tudo mais constante, salário dos professores aumenta, inflação aumenta. Ah, mas de repente os professores pegaram esse dinheiro e não colocaram ele no mercado. Todos os professores receberam esses 25% de aumento, digamos, e eles não gastaram esse dinheiro, eles seguraram esse dinheiro. Então, o que vai acontecer? O esperado era que esse dinheiro fosse consumido, esse dinheiro extra. Não foi consumido. Então, o que acontece? A oferta monetária aumenta, ou seja, tem mais dinheiro disponível. O preço dos juros que estava aqui, ele desce, porque agora tem mais dinheiro disponível. Então, aumenta o estoque de capital numa economia. O normal é as pessoas receberem mais dinheiro e irem gastar, isso causa inflação. Então, ceteris paribus, tudo mais constante, né, seguindo o fluxo natural das coisas, é isso que acontece. A diferença é que os austríacos realizam suas análises levando sempre em conta que seu método de construções imaginárias, mesmo sendo o único método possível de investigação praxeológica e econômica, é de difícil manejo porque pode facilmente resultar em falácias, conforme Mises observou. É como caminhar numa crista estreita. De ambos os lados, abrem-se os abismos do absurdo e do inconsciente. Somente
uma impiedosa autocrítica pode impedir alguém de cair nessas profundezas abissais. A economia autística é uma construção que procura estudar os problemas com que se defrontaria um indivíduo isolado dos demais, como Robinson Crusoe em uma ilha deserta. Esse conceito é de grande importância, porque ajuda a desenvolver, a partir de sua característica de ausência de trocas interpessoais, as situações do mundo real que são caracterizadas pela existência de troca entre os agentes econômicos, derivando-se diversos conceitos importantes, como os de moeda, capital, juros, investimento, poupança e produtividade. Mises imaginou duas variantes de uma economia autística: a economia de um indivíduo isolado e a de uma sociedade socialista. Segundo ele, tanto Robinson Crusoe como o dirigente supremo de uma comunidade socialista, perfeitamente isolada, que nunca existiu, não poderiam planejar e agir como fazem as pessoas que podem recorrer ao cálculo econômico. O que é esse conceito do Robinson Crusoe em uma ilha? Vamos explicar um pouco mais. Quem desenvolve muito isso, para quem já leu Ética da Liberdade do Rothbard, isso aqui não é novidade, que o Rothbard desenvolve esse conceito lá, mas vamos explicar. O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte. Imagina que o Robinson Crusoe está numa ilha. Ele está isolado, não tem nenhum outro ser humano, ele não tem nenhuma ferramenta, ele só dispõe do seu próprio corpo. O único corpo que ele tem, a única ferramenta que ele tem são suas mãos, seus braços e seu corpo. Qual que vai ser a primeira necessidade que o Robinson Crusoe vai pensar? Bom, preciso comer, porque se eu não comer eu morro. Então, ele vai precisar satisfazer a sua necessidade, comida. Digamos que o Robinson Crusoe começa a pegar peixes com as mãos. Ele vai lá e fica tentando catar peixe. E ele precisa de 3 peixes para comer no dia. Então, com muito esforço, ele consegue pegar 3 peixes. Beleza. Robinson Crusoe, então, tem 3 peixes, comeu, beleza, tá de boa, vai dormir. No outro dia, ele precisa pegar mais 3 peixes. Aí, comeu de novo. Só que aí, uma hora, Robinson Crusoe pode parar e pensar, falar, tá ruim isso aqui, né? Porque todo dia eu tô tendo que pegar 3 peixes. E se eu ficar doente, se eu me machucar, eu morro? Então eu preciso fazer alguma coisa. E aí já é o conceito do empreendedorismo. Robinson Crusoe faz o seguinte. Ele captura 3 peixes naquele mesmo dia, mas ele come somente 2. Ele guarda um peixe pro dia seguinte. No outro dia ele faz a exata mesma coisa. Ele captura 3 peixes, mas ele come somente 2. Então ele tem 2 peixes. No terceiro dia, ele faz a exata mesma coisa. Ele captura 3 peixes e come somente 2. Agora ele tem 3 peixes. Significa que ele tem um dia de folga. Porque ele tem 3 peixes para satisfazer um dia. Mas digamos que mesmo assim, ele só coma 2 desses 3 peixes. E nesse dia de folga, ele usa essa energia dele, né, que ele ganhou, que ele comeu, está mais ou menos alimentado, para poder produzir uma lança. E aí, a partir desse momento, ele consegue não mais pegar 3 peixes por dia, mas sim 5 peixes por dia. Então, nesse conceito, Robinson Crusoe aumentou a sua produtividade, porque agora ele precisava, o bem que ele produzia, no caso que ele caçava, né, era peixe, e ele saiu de 3 peixes por dia para 5 peixes por dia. Então significa que ele pode manter, aí entra de novo ceteris paribus, tudo mais constante, ele não aumentando o seu consumo de peixes, ele pode, a cada 2 dias que ele capturar 5 peixes, e ele consumir 3, mantendo a mesma situação, ele ganha mais um dia de folga. Digamos que ele faça isso. Agora ele pega 5 peixes, ele come 3, guarda 2. No outro dia ele pega 5 peixes, come 3, guarda 2. Então ele tem 4 peixes no dia. Vai contando. Agora ele olha e fala, tá, eu já resolvi o problema da comida, já resolvi o problema de caçar mais rápido, então eu preciso fazer uma casa. Fazer um abrigo aqui. Então aquele dia que ele não comeria, ou digamos que ele casse mais um dia, então ele tinha um peixe guardado, 4 peixes guardados, ele guarda mais 2, então beleza, agora ele tem 6 peixes. Então ele tem 2 dias de folga, vamos colocar assim. O que o Robinson Crusoe faz? Continua trabalhando. Vamos construir uma casa. Ele pega a casa, digamos que demorou 2 dias para ele construir a casa. Então, agora, Robinson Crusoe tem um método para poder produzir mais peixes, que é a lança que ele usa. Ele tem uma casa e ele consegue satisfazer as suas necessidades. Ele consegue ter o suficiente para poder prover para si mesmo. O que isso quer dizer? Que o Robinson Crusoe saiu de um estado de pobreza extrema para um estado de autossuficiência, usando o seu próprio corpo, usando a capacidade de empreendedorismo, que é, vou inventar uma lança.
Ah, vou inventar uma casa para eu não tomar chuva, para eu ter um lugar para me abrigar, entendeu? Isso é o conceito da economia autística do Robinson Crusoe numa ilha. É bastante interessante esse conceito porque você consegue pegar muita coisa. Né? Você não entendeu o que cada coisa representa? O empreendedorismo é a ideia de inventar a lança. A lança é um meio de produção que aumenta a produtividade. É um maquinário, vamos colocar assim. É aquela invenção que aumenta a produtividade. Então ele saiu de 3 para 5 peixes. Aí o peixe, o que é o peixe nessa economia? É a moeda. Quando você poupa a moeda, você enriquece. Que você pode investir a moeda poupada no futuro, renunciando ao consumo no presente, para ter esse bem no futuro e poder investir em outro bem. Nesse caso, vamos colocar que para ele construir a lança, ele precisou de um dia. Então ele precisou de 3 peixes, 3 moedas. Para construir uma casa, ele precisou de 6 peixes, ou seja, 6 moedas, 2 dias. 2 dias de poupança. Então é assim que funciona. Esse é um conceito bastante interessante que o Rothbard desenvolve, o Mises também, mas basicamente isso aqui é uma grande aula de economia, muito simples de se explicar, que se você entendeu isso aqui, você já consegue entender tipo coisa muito mais complexa do que isso, só tipo partindo dessa base. Mas vamos lá, vamos entrar no próximo tópico que se chama Teoria Austríaca do Valor. A noção de que o valor dos bens depende diretamente da utilidade que eles proporcionam é antiga. Na realidade, ela remonta a Bernardino de Sena, ela remonta aos autores escolásticos. Ainda na primeira metade do século XV, São Bernardino de Sena, 1380-1444, em sua análise sobre a influência da escassez sobre os preços, solucionava o problema que, cerca de 400 anos depois, viria a ser conhecido como o paradoxo do valor. Comumente, a água é abundante, mas pode suceder que, em alguma montanha ou outro lugar, ela seja escassa e não abunde, e por isso será mais estimada, valorizada do que o ouro. E é por essa abundância de água que os homens estimam, valorizam mais o ouro do que a água. Parênteses nosso. São Bernardino sustentava em sua teoria que os bens têm 2 valores. Um, objetivo, baseado na natureza, e outro baseado no uso, sendo influenciado essencialmente por sua utilidade subjetiva. De acordo com aquele autor que, juntamente com Santo Antônio de Florença, 1389-1459, influenciou o pensamento da chamada escolástica tardia, como Francisco de Vitória, 1495-1560, fundador da famosa Escola de Salamanca. Os preços dos bens eram determinados por seu valor subjetivo, considerado sob 3 perspectivas: virtuositas, valor de uso; raritas, escassez; e complacibilitas, desejabilidade. Aqui é um ponto que eu vou bater de novo. Se você está acompanhando isso aqui, não está entendendo de onde que é esses caras, essa galera da Escola de Salamanca e tudo mais, vou insistir de novo no que eu falei no começo do vídeo. Vai lá e acompanha a leitura comentada dos proto-austríacos da Menger. Todos esses autores, os escolásticos, essa galera, Juan de Mariana, esse pessoal dessa época da Idade Média ali, que basicamente os caras descobriram muita coisa que só seria descoberta 300 anos, 400 anos depois, até mais, eles já tinham descoberto. Então, se você quer entender esses autores, o pensamento deles e como eles se conectam com a Escola Austríaca de Economia, vai lá e acompanha a leitura comentada dos proto-austríacos da Menger, tá? É bem importante. Conforme diversos trabalhos recentes têm mostrado, os filósofos católicos escolásticos, em especial os espanhóis e italianos dos séculos XVI e XVII, foram notáveis economistas que chegaram a desenvolver uma abordagem para a teoria subjetiva do valor bastante semelhante à da escola austríaca. A rigor, o único ingrediente da moderna teoria austríaca do valor que não fora considerado pelos filósofos católicos foi o conceito marginalista. Por isso, a opinião, exposta principalmente por Max Weber, e tão facilmente assimilada de que a ética do capitalismo é de natureza protestante, não corresponde à verdade que os estudos mais recentes têm nos revelado. A economia de mercado e, portanto, o liberalismo tem raízes cristãs. São Tomás de Aquino, no século XIII, que antecedem as reformas efetuadas no século XVI por Lutero e Calvino, e, portanto, católicas. Este ponto será desenvolvido mais minuciosamente no epílogo desse livro. Então aquele livro lá famoso do Weber, né, que é a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que ele defende que o capitalismo veio de raízes protestantes e tudo mais, bom, esse livro está sendo refutado, né, porque, lógico, não na época que ele escreveu, o Weber não tinha como saber disso, né, mas hoje em dia já não se defende mais essa tese. E de fato, quando você vai ver os autores escolásticos e você vê o que eles defendiam, por isso que, de novo, vai lá nos proto-austríacos da Menger, esse livro é muito bom, inclusive, se você quiser comprar ele também, vale a pena. Você vê lá que, realmente, esses caras eram católicos, eles eram padres, monges,
eram de raiz católica, eram escolásticos, né? E eles tinham noções muito avançadas de economia para a época, cara. A gente está falando de 1300, 1400, 1500. O pessoal tinha uma noção muito grande. O Juan de Mariana, por exemplo, ele entendeu o conceito de inflação, como que o Estado imprimir moeda gera inflação, séculos antes de chegar algum austríaco e falar, ó, imprimir moeda gera inflação. Então, eles eram brilhantes, assim, brilhantes. E realmente esse livro do Weber tá caindo em descrédito, porque as coisas vão mudando, né? Novo conhecimento é gerado e o conhecimento antigo acaba sendo refutado. Mas vamos lá. O procedimento padrão nos livros textos de economia, nos capítulos sobre a teoria de valor e formação de preços, é o de tratar a demanda e a oferta separadamente. E, embora as teorias de demanda mais recentes tenham avançado a incorporar elementos subjetivistas em suas estruturas, o mesmo não ocorreu com as teorias de oferta, que continuam tratando os custos de produção de maneira exclusivamente objetiva. O ponto de vista dos economistas da escola austríaca, que procuraremos expor em seguida, é o de que existe um fator comum que liga o lado da oferta e o lado da demanda. Ambas são inteiramente determinadas pela ação humana subjetiva, que caracteriza os processos de valoração e formação de preços. O que isso quer dizer? Que os economistas, e aqui eu coloco entre parênteses, porque esses caras, entre aspas, né, que eles não são economistas, eles defendem que oferta e demanda elas são coisas influenciadas por fatores objetivos. E não são. Elas são completamente subjetivas. Porque, por exemplo, qual que é o valor que você pagaria por, sei lá, um álbum de rock do Angra, por exemplo? Ah, mas sei lá, de repente você gosta de sertanejo. Então, pra você não pagaria nada. Você não gosta disso, não gosta de Angra, não gosta dessa banda, você não conhece a banda, provavelmente porque você não gosta. Você não conhece, ouça que Angra é muito bom. Aí, sei lá, você chega pra um fã do Angra completamente maluco pela banda, o cara, tipo, tem tatuagem da banda, foi em vários shows, o cara é, tipo, muito fã. E se oferece pra ele um álbum do Angra. Cara, se ele tiver dinheiro pra comprar, ele vai pagar um bom preço. O que isso quer dizer? Oferta e demanda. Eu posso ofertar um bem para alguém e a demanda dela ser zero. Por quê? Porque é o valor subjetivo dela. É na cabeça dela que não vale nada. E eu posso chegar para outra pessoa, sei lá, pro Zezinho, que é fã de Angra, e falar, quer um álbum do Angra? E, sei lá, ele me pagar R$100 aquele álbum. Porque para ele vale. Sei lá, se eu oferece R$100, ele falou, pô, fiz um negoção. Por quê? Eu pagaria até 300. O cara me ofereceu por 100 e comprei. É um exemplo. Entendeu? Então, oferta e demanda, eles são subjetivos. Você pode ofertar um bem para alguém que não quer, a demanda dele é zero. Você pode ofertar para outra pessoa e a pessoa querer, a demanda dele é alta. Da mesma forma, a oferta também. Você pode, sei lá, chegar com... Vou dar um exemplo. Você pode chegar oferecendo churrasco de vaca na Índia. É um exemplo idiota, mas na Índia vaca é sagrada. Ninguém come vaca. Então, você não pode comer carne de vaca, porque lá eles cultuam a vaca como se fosse um animal sagrado. Então, não adianta oferecer churrasco de vaca na Índia que você não vai vender nada. Entendeu? Mas, por exemplo, se você chegar pra um gaúcho e oferecer churrasco, bate, o gaúcho vai comer muito churrasco. O gaúcho adora churrasco. Salve pros gaúchos aí que me assistem. Eu sei que tem gaúcho que me assiste. Vocês são da hora, eu gosto de vocês. Então, sério, eu tenho um carinho pelo Rio Grande do Sul, porque quando eu era moleque, eu jogava Silk Road, eu jogava com a maior galera do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho um pouco da cultura gaúcha em mim mesmo. Eu falo guria direto. Então, acabou ficando. Mesmo, tipo, 17 anos, 18 anos quase depois. Então, vamos lá. As primeiras respostas ao problema de valor partiram da premissa as primeiras respostas ao problema do valor partiam da premissa de que o que se devia identificar era o valor objetivo de cada bem. Uma das primeiras tentativas nesse sentido, realizada por Adam Smith, foi sugerir que as coisas valem pelo conteúdo de trabalho embutido nelas. Essa teoria, no entanto, não se adapta à realidade, porque não consegue explicar, por exemplo, o alto valor de um diamante encontrado no leito de um rio por alguém que teve apenas o trabalho de molhar os pés, agachar-se e pegá-lo. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos entrar na nerdada aqui sobre a teoria do valor trabalho, por que isso não funciona. Basicamente assim, por que o Marx é um imbecil e ele estava errado? Que se ele baseou no Adam Smith. O Adam Smith não era tão imbecil assim, mas o Marx era. Vou dar um exemplo aqui. Capinha de celular. Tipo essa aqui é a minha capinha. Capinha do meu celular que eu tiro para gravar.
Qual que é o trabalho que dá para produzir ela? Talvez o mesmo trabalho que seja padrão para uma, deve ser a mesma máquina que faz isso aqui, que é do Ednel, né, que é o meu. Talvez seja a mesma máquina, não tem muito trabalho para fazer. Tá, e digamos que eu chegue com uma capinha que eu mesmo fiz manualmente para um celular muito antigo que está fora de linha. E eu também faço capinhas para outro celular. E dá o mesmo trabalho, digamos que eu uso os mesmos recursos. Por que uma é valorada e a outra não é valorada? Porque uma, a utilidade marginal dela é zero, porque o celular não é mais usado. E a outra, as pessoas pagam porque o celular é o celular da moda, do celular de linha ali, então você compra. Por exemplo, camisetas. Uma camiseta branca lisa, vamos pegar assim, não essa aqui, que essa aqui é estampada, inclusive para comprar, link na descrição. Fazendo um merchanzinho aí. Sei lá, imagina uma camiseta branca lisa. Ela custa, sei lá, R$ 20, por exemplo, numa determinada cidade. Na outra ela custa, sei lá, 50. Pô, mas ela foi produzida na mesma fábrica, no mesmo local, pela mesma pessoa, pela mesma máquina. E aí, qual que é a diferença? O trabalho foi o mesmo. Então, a explicação não está no trabalho. Digamos que na cidade que seja R$ 50, existe uma cultura das pessoas, vamos dar um exemplo maluco aqui, de que as pessoas gostam de usar branco. Preferencialmente as pessoas gostam muito de roupas brancas. Então elas gostam de usar roupa branca. Então lá a roupa branca é mais cara, porque tem mais demanda. Então você vende roupa branca, sei lá, na cidade lá que a galera usa pouco, você vende a R$ 20. Na outra cidade que a galera gosta pra caramba de camisa branca, você vende a 50. Porque você vende a 50, a galera paga. Você vende a 60, eles pagam também. Então, o trabalho não é o que determina o valor. O que determina o valor de cada bem é um cálculo matemático subjetivo na cabeça de cada pessoa. E ele não é necessariamente, como é que eu posso dizer, matemático no sentido que você consegue fazer uma fórmula disso. Você não consegue fazer, sei lá, tipo igual a fórmula de Bhaskara lá, b ao quadrado menos 4ac. Acho que é essa, né? Enfim, essa fórmula aí que é, acho que é a fórmula de Pitágoras, enfim, alguma coisa assim. Eu não lembro, eu não estudava essas porra. Eu ficava na escola lendo filosofia e outras coisas mais úteis do que essas merda aí que a gente não usa pra porra nenhuma. Então, você tem essas fórmulas, certo? Só que isso, você não consegue tirar isso da sua cabeça e fazer um cálculo em cima disso. É uma coisa tácita, é uma coisa sua. Cada indivíduo ele vai valorizar um determinado bem da sua própria maneira. Porque, por exemplo, o trabalho... Vamos pegar um exemplo de uns... Vamos voltar para o exemplo de CD de banda. Sei lá, um CD de banda do Megadeth e um CD de banda do Metallica. Cara, você faz os dois CDs na sua mesma fábrica e dá o mesmo trabalho, a única diferença que você faz ali diferente é só um encarte, que aí é só um papelzinho que você coloca lá na caixinha e tal, mas você vai ter o trabalho também de fazer o outro encarte, então é a mesma coisa, basicamente. Por que, sei lá, para um fã do Metallica, um CD do Megadeth não vale porra nenhuma, e para um fã do Metallica, o do Megadeth, um CD do Metallica não vale nada? Sendo que eles foram produzidos no mesmo lugar. Entendeu? Porque, de novo, cada indivíduo valoriza bens de uma determinada forma. Sei lá, eu posso chegar pra você na rua, tirar esse boné e falar, ó, quer pra você? Falar, não quero. E beleza, tudo certo, porque você de repente não gostou do logo, não gostou da cor, não gosta de boné preto, ou não gosta de boné mesmo, enfim, não quero usar boné. É um exemplo. Ou, sei lá, você pode comprar sempre uma determinada marca de sapato que você gosta, que é a sua favorita. Pô, mas a marca que você não gosta é produzida pela mesma pessoa na mesma fábrica. E aí, como é que um comunista vai explicar isso? Spoiler, não vai. Porque cada pessoa, cada valoração de cada bem, ela é feita de maneira subjetiva por cada indivíduo no momento da troca. Você não tem como precisar o valor de alguma coisa por algum fator objetivo. Ele é totalmente subjetivo. Isso não tem como, é totalmente subjetivo. O valor ele é dado na mente de cada indivíduo. Então alguém pode falar assim, eu não gosto de sertanejo. Então pra mim, música sertaneja não tem valor nenhum. Eu não gosto de rock. O rock não tem valor nenhum. Eu não gosto de camisa preta. Camisa preta pra mim não tem valor nenhum. Entendeu? Cada pessoa vai ter a sua própria particularidade para essas coisas. Então, isso aqui é importante entender por que os marxistas e a galera que veio do Adam Smith, né, que é ainda a única corrente econômica, porque eu me recuso a chamar aqueles negacionistas da ciência econômica de economista,
que ainda ó, insiste nessa coisa do valor trabalho, os caras tá pendurado nas bolas do Marx e não larga, velho. Já foi refutado. Pra vocês terem uma noção, quando o Karl Marx escreveu as bostas dele lá no Capital, lá, aquelas doideiras, o Capital já nasceu refutado, tá? Porque antes do Marx lançar o Capital, que ele não escreveu sozinho, tá? Quem escreveu foi também o Engels, a maior parte, que o Marx era um vagabundo, fazia porra nenhuma, não trabalhava, como todo comunista, né? Todo comunista é vagabundo. Não é muito, como diria meu avô, não é muito fã da labuta, né? Labuta não é com eles gostam de ver o trabalho dos outros. Então, o que acontecia? O Marx lá escrevendo as doideiras dele, cara, o Adam Smith solta o Principles of Economics em 1881, se eu não me engano, alguma coisa assim. Se eu coloquei errado, eu corrijo aqui nos comentários. Deixa uma nota nos comentários. Então, ou 71, eu não lembro. Foi 81 ou 71, eu não lembro agora. Foi um desses 2 anos. Mas, tipo assim, independente de ser 81 ou 71, foi antes do Capital ser lançado. Então, basicamente, o Capital nasceu refutado. Porque tudo que o Marx estava construindo ali em cima de teoria econômica, entre muitas aspas, dele, já estava refutado porque o Karl Menger já tinha, tipo... Então, peguei aqui um pouco da obra do Walras, peguei um pouco da obra do... Puta, qual que é o nome do outro cara? Ah, esqueci o nome agora. Que era o espanhol que chegou na teoria. Acho que era Urpia, alguma coisa assim. Era um nome meio complicado. Enfim, tinha os 2 últimos capítulos dos Platocínicos da Menger. Por isso que eu tô falando. Vão lá e acompanhem essa leitura comentada. Quem tá acompanhando desde o começo sabe quem eu tô falando. Então vocês entenderam. Esses 2 caras chegaram quase, na verdade, bem próximo. O Gossen de uma maneira mais matematizada, com uns cálculos, umas fórmulas, uma doideira. Mas o tal do Urp, acho que é esse o nome dele, chegou mais ou menos da mesma forma que o Menger, tá? Então, isso aí já vinha de 1867, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, a Revolução Marginalista ela já tinha praticamente acontecido antes do Menger chegar nessa conclusão. Tanto que ele chega junto com o Jevons e com, acho que é Walras, se eu não me engano, o outro cara, que também chega nessa conclusão. Então, meio que os 3 dividem o crédito por ter chego na Revolução Marginalista, que é a resposta definitiva que esmagou o marxismo como conceito teórico de economia, que não é mais teórico. O marxismo é tipo assim, sei lá, o marxismo tá para a economia como a astrologia tá para sei lá, como é que eu vou dizer, para astrofísica, para o estudo da física, alguma coisa assim, entendeu? Ou a Terra plana para física. É assim que você tem que tratar o marxismo, como uma pseudociência, como uma seita, igual a astrologia, sabe? Que você fala, a Lua tá na puta que pariu, então você tá puto. A Lua tá na casa do caralho, então você tá feliz. Não, é pseudociência. A astrologia só serve pra... Astronomia, lembrei o nome do signo. A astronomia. A astrologia só serve pra você saber qual cavaleiro zodíaco você seria, e eu seria o Mu de Ares, e deixe nos comentários qual que você seria. Então, isso assim, né, desconsiderando o serpentário, que senão eu seria o Aldebaran de Touro, mas dane-se Touro, eu não quero ser gado, eu sou o Ares. E o Mu é o melhor cavaleiro que eu mais gosto. Não é só porque eu é de Ares, ele é mais da hora mesmo. Então, pra vocês entenderem um pouco desse conceito, essas brigas teóricas que tem, feito esse parênteses, vamos voltar aqui pro livro, porque isso aqui é importante vocês entenderem também, tá? Porque se vocês não entenderem isso aqui, vocês não vão conseguir pegar a parte da economia. Vamos lá. Uma segunda resposta ao mesmo problema, também falsa, mas na qual ainda hoje muitos insistem, consiste em supor que as coisas valem pelos custos em que os produtores incorrem para produzi-las. Isso também não se adapta à realidade, por deixar de considerar que uma economia de mercado está sempre sujeita a lucros ou prejuízos. Os preços não dependem dos custos. Na realidade, os preços, respondendo à ação humana de ofertantes e demandantes, podem situar-se acima ou abaixo dos custos, determinando assim lucros ou prejuízos para os empresários. Evidentemente, isso não sucederia se, como sugeria a teoria de valor-custo, os preços dependessem dos custos, pois nesse caso não haveria jamais prejuízos. O que a teoria do valor-custo e suas vertentes modernas, que conduzem à defesa, por exemplo, de controles de preços, parece desconhecer que os preços não medem os valores. Eles apenas expressam o valor dos bens no mercado em cada instante do tempo. Posso, por exemplo, gastar uma fortuna para fazer uma escultura cujo valor de mercado seria certamente próximo de zero. Um exemplo aqui, digamos que... Vamos pegar um exemplo mais moderno aqui. Um cantor famoso lá, o cara está estourando, fazendo as músicas dele lá. E, sei lá, de repente uma gravadora fechou com ele, começa a fazer disco pra caramba, o cara começa a ser anunciado em Spotify, começa a ser anunciado em tudo, tá vendendo CD a rodo. Os vídeos do cara no canal tá bombando.
E, sei lá, de repente, vamos dar um exemplo assim que o cara foi pego numa situação monstruosa. De repente, sei lá, ele agredia a filha dele e tentou, sei lá, o cara bateu na mulher dele, agrediu a filha dele, deixou as duas num hospital, uma coisa muito, muito profunda, assim, muito pesada. E todo mundo descobre isso e todo mundo fica puto com o cara e o cara sai assim, de tipo, o sucesso do momento pode tipo, mano, a gente te odeia, por favor morra. Então, sei lá, o YouTube olha pra esse cara, bane o canal dele, e aí aquela gravadora que investiu nele, que investiu um monte para poder produzir álbum do cara, agora todo mundo vê o álbum lá na prateleira, ninguém quer comprar, então o valor agora está próximo de zero. Porque mudou as informações do mercado, né? Mudou coisas, então não é sempre que o mercado é fixo, né? Vamos dizer assim. Ah, mas e o valor custo? Em tese, nessa teoria, você teria que cobrir o custo. Digamos que, sei lá, foi R$ 30 para poder produzir o disco, então tem que vender a R$ 30. Não, não é assim que funciona. Então, vamos lá. Para vocês entenderem como que essa teoria não funciona, dando um exemplo mais prático aqui. O passo seguinte na direção correta foi o de atribuir valor à escassez e à utilidade, mas ainda de maneira objetiva, o que levou ao paradoxo do valor, a que já nos referimos anteriormente, sem que o problema fosse solucionado. Que esse foi o grande desafio da economia que a galera lá dos escolásticos começou a entender de onde que resolveu o problema. Garrafas de vinho quebradas nas calçadas são escassas nos bairros limpos, mas nem por isso valem alguma coisa. Poucos bens são tão úteis quanto o ar que, no entanto, não tem valor no mercado. Tá vendo, Dilma? Não adianta tocar vento, viu? No entanto, se considerarmos a utilidade e a escassez de maneira subjetiva, estaremos caminhando na direção e nos sentidos corretos. Poderemos deduzir, a partir de conceitos praxeológicos, a teoria do valor que se adapta à realidade, que é a lei ou doutrina da utilidade marginal. Essa importante lei pode ser explicada com base no fato que o homem, ao agir, escolhe seus objetivos e os ordena em uma escala valorativa própria, ou seja, ela é subjetiva de cada indivíduo. Cada um tem a sua própria escola de valoração, beleza? Isto é, que não é intrínseca aos objetivos. Ao mesmo tempo, para chegar a esses objetivos, ele usa uma série de meios que são formados por unidades capazes de proporcionar o mesmo serviço. Este exemplo, elaborado pelo filósofo argentino Gabriel Zanotti, esclarece a questão. Imaginemos que disponham do meio perdão, folha de papel dividida em 5 unidades. 5 folhas de papel. Cada uma capaz de proporcionar o mesmo serviço. Logo, ordeno meus fins, necessidades, em uma escala valorativa pessoal e subjetiva. Subjetiva é a coisa mais importante dessa frase. A primeira folha emprego para resolver um exercício de lógica. A segunda, para escrever um poema. A terceira, para praticar caligrafia. A quarta, para testar minha lapiseira. E a quinta, para limpar o escritório. Observamos que, à medida que aumenta o número de unidades do bem, o valor da última, que se denomina valor marginal, assim como a última unidade é a unidade marginal, vai caindo, pois essa unidade é utilizada para o grau mais baixo de prioridades do sujeito. Sucede o contrário quando cai o número de unidades. Aumenta o valor da unidade marginal, pois esta vai ser empregada nas prioridades mais altas do sujeito. Digamos, vamos trazer aqui um exemplo. Digamos que eu te dei R$ 10. Aí, sei lá, você está com fome, você vai lá e compra 2 coxinhas lá, R$ 5. Aí eu te dou mais R$ 10. Você fala, pô, legal, eu comi 2 coxinhas, já tô de boa. Mas pô, dá uma sede, né? Aí eu vou comprar 2 refri aí. Você compra mais 2 refri de R$ 5. Beleza, eu te dei R$ 20, você comeu 2 coxinhas, tomou 2 refri. Show! Aí, sei lá, eu te dou mais R$ 10. Aí você pega esses R$ 10 e fala, sei lá, vou comprar mais 2 coxinhas para mais tarde, depois eu vou sentir fome, vou comprar. Te dou mais R$ 10 de novo. Aí você fala, pô, eu vou poupar esse dinheiro aqui. Aí depois eu te dou mais R$ 10. Aí você fala, pô, legal, agora eu tenho R$ 20. Aí eu vou comprar uma camisa que eu quero. Então, percebe como a escala vai mudando? Cada bem, no caso, nesse exemplo que eu dei, R$ 10, você vai fazer uma coisa diferente com cada R$ 10. E sei lá, de repente eu posso dar R$ 10 para outra pessoa, sei lá, R$ 10 para Dona Maria fala, R$ 10? Não vou comprar coxinha não, vou comprar, sei lá, 2 maçãs que eu quero. Aí dá R$ 10 para outra pessoa, a pessoa compra qualquer outra coisa, entendeu? Cada indivíduo, ele vai ter uma escala de valores com que ele vai fazer com cada coisa. Você pode dar R$ 10 para alguém e a pessoa já pensar em poupar logo de cara. Fala, não vou gastar esse dinheiro não, obrigado, valeu. E simplesmente não gastar. Entendeu? Isso pode acontecer também. Cada pessoa, de novo, ela vai ter
uma coisa subjetiva, uma escala de valor subjetivo, para fazer com cada bem que ela tem. Isso é aqui, ó, na cabeça. Isso é totalmente subjetivo. Não tem como calcular isso, não tem como colocar isso como objetivo, alguma coisa assim, entendeu? É simplesmente impossível. Observemos que, à medida que reduzimos as quantidades do bem em uma unidade, perdemos a satisfação que aquela unidade nos proporciona e que, à medida que aumentamos a quantidade do bem em uma unidade, ganhamos a satisfação que, a nosso juízo, aquela unidade nos propicia. Isto é, ao reduzirmos a quantidade do bem em unidades sucessivas, o valor de cada unidade vai sucessivamente aumentando, o que explica o... Virando a página aqui. Ai, caraca. Peraí que eu me perdi aqui. Me achei, perdão. O fato de um cantil com água valer mais no deserto do que perto de uma fonte pura. Similarmente, ao aumentarmos sucessivamente as unidades do bem, o valor de cada unidade vai progressivamente decrescendo. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu te dê coxinhas. Eu chego pra tu e falo, toma uma coxinha. Ah, pô, legal, obrigado, comi. Te dou uma segunda coxinha. Fala, ah, beleza, comeu também. Eu te dou uma terceira coxinha. Outra, sério? Outra coxinha? Tá bom, vou comer essa também, vai. Te dou uma quarta coxinha. Fala, não, essa aqui eu não quero. Aí eu falo, não, pode ficar. Aí você, tá, beleza. Eu te dou um saquinho também, você guarda ela pra mais tarde. Te dou uma quinta coxinha. Aí, sei lá, você encontrou alguém, tinha um amigo seu, falou, pô, me dá uma coxinha dessa aí. Aí você fala, ah, beleza, pega aí. Não tem mais uma aqui. Te dou uma sexta coxinha. Aí chega um outro amigo seu e pede outra coxinha. Você dá uma coxinha pra ele também. Entendeu? Cada bem, você vai perdendo valor. Porque por exemplo, 3 pra você era pra você consumir, para o seu consumo próprio. O quarto você guardou. O quinto e o sexto você deu pra alguém, porque já não tinha mais utilidade. Você também não queria guardar e apareceu alguém que queria. Aí, digamos, sei lá, eu te dou uma sétima coxinha. Aí você fala, não, cara, chega, já me deu coxinha demais. Não quero mais. Então, a utilidade marginal daquele bem é zero. Mas vamos lá. Ao compreendermos a lei da utilidade marginal, conseguimos resolver o paradoxo do valor. O pão é mais útil do que o perfume fino, mas como o número de unidades de pão é maior do que o de perfumes finos, o valor do pão, determinado por essa combinação de utilidade e escassez subjetivas, é menor do que o do perfume. A comparação relevante não é, portanto, entre a unidade de todos os pães e de todos os frascos de perfume, mas entre as utilidades de um pão e de um frasco. Antes de estudarmos o processo de mercado, é conveniente lembrarmos que, ao contrário do sugerido pelas abordagens convencionais, do ponto de vista da escola austríaca, a utilidade não influencia apenas a demanda. Ela afeta igualmente a oferta, uma vez que não há possibilidade de medição objetiva dos custos de produção, pois as alternativas relevantes, que seriam a medida objetiva dos custos de oportunidade, não foram realizadas e, portanto, não podem ser avaliadas monetariamente. A essência da teoria austríaca do valor é uma subjetividade, que origina, a partir do axioma básico da praxeologia, a busca permanente por estados maiores de satisfação, a lei da utilidade marginal, que se constitui em elemento indispensável para a compreensão correta do processo de mercado. Bom, essa parte aqui já está bem grande. Eu vou dividir também o capítulo 2 aqui em duas partes, porque aqui o professor vai entrar num tópico que ele vai da página 68 até a 75. Então, se eu for esticar muito esse vídeo, eu teria que ir até a página 75, tem muita explicação ainda para ser feita, então esse vídeo ficaria muito longo e o outro cobriria só 9 páginas, então ficaria muito curto. Então é melhor fazer 2 vídeos mais ou menos tamanho médio aí, né, do que fazer tipo um vídeo longo e um vídeo muito curto. Pro tamanho do padrão da série, né, que considero aqui pelo menos eu tô mirando entre 40 a 1h10, 1h15 no máximo, assim, para ser muita coisa. E esse vídeo aqui ia passar muita coisa. Provavelmente ia chegar para 1h20, 1h30, e o outro ia ficar para com, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Então, eu vou parar por aqui. O próximo tópico vai ser limitação do conhecimento e subjetivismo, aí vai discutir também incerteza, tempo newtoniano e tempo real subjetivo. Aí depois já vai para o tópico 3, que é mercado, preço de mercado e processo de mercado, que tem uma parte gráfica e tudo mais que tem que explicar também. Então, vou parar a leitura do capítulo 2 aqui. Lembrando, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda, isso é muito importante, ajuda o canal a bater a próxima meta, que agora é bater 1000 inscritos. Se é seu primeiro vídeo no canal,
Segue nas redes sociais, estão aqui na descrição, tem todos os links relevantes, tem bastante coisa lá. Parte de artigo expandindo aqui o livro, os artigos que eu recomendo a leitura, da parte do Hayek e do Mises Desumanizando os Dois, a parte do Ludwig Lachmann, que a gente não entrou ainda nesse capítulo, mas vai entrar daqui a pouco, quando eu falar dos processos de mercado e tudo mais, vai ter isso. Então se você já quiser pular um pouco à frente, eu vou deixar aqui sinalizado certinho o que é a parte do Lachmann, para você já mais ou menos entrar, já não ficar tão perdido assim, né? Você, pô, já li o artigo, então beleza, já fez o dever de casa. Deixar isso aí como se fosse um dever de casa para vocês aí. Já que isso aqui é uma aula de economia, ou o professor deixando dever de casa para vocês aí. Outra coisa também, considere apoiar o canal, se você chegou até aqui. Você pode apoiar o canal comprando coisas da Manifesto 38, boné, camisa, óculos escuro também vende lá. Tem um monte de produto, segue eles lá no Instagram, vê lá o que você gostar. Chama o pessoal lá na DM lá e compra com eles. Ajuda o canal também, sou parceiro deles agora. Você também pode ajudar o canal através de doações diretas, que é via Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, por criptomoeda, ou você pode ajudar por Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Contrate também os outros parceiros do canal, a Ana, que é a minha designer de thumbs, a parte gráfica, tudo que você vê aqui no canal é ela quem faz, então, né? Contrate ela também, ela é libertária, assim como o pessoal da Manifesto 38, é uma banda punk ANCAP, né? Então, lembrando, ó, isso aqui, ó, é pra irritar comunista, tá? Fascismo é coisa de comunista. Compre uma camisa para irritar seu amigo comunista, isso aqui vai deixar ele bem, bem magoado, tá? Vamos magoar comunista, vamos magoar sentimentos de comunista ali aí, vai ser legal. Na descrição também tem o Natan da Make Easy English. Se você quiser ir embora do Brasil, sugiro que você vá embora do Brasil falando inglês. E se você quiser falar inglês, o melhor lugar para fazer isso é na Make Easy English, parceira aqui do canal, o Natan, libertário dos nossos. Então, se você for inscrito aqui do canal Libertário 013, manda um printzinho dele lá mostrando que você está inscrito, que aí ele te garante uma condição especial. Se você não for inscrito no canal, não adianta nem falar com ele, ele não vai te dar desconto nenhum, não. Tem que ser inscrito aqui no canal. Mais um motivo para você se inscrever, tá vendo? E segue, enfim, compartilha, comenta, deixa suas dúvidas, sugestões, enfim. É isso aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.